As chances de violações de direitos serem levadas à justiça são maiores quando existe um vídeo como evidência. Para isso, precisamos saber como captar com qualidade para maior eficiência, seja em contextos de manifestações, protestos ou até de operações policiais em comunidades rurais ou urbanas. Em manifestações e protestos, é comum que ocorram situações que violam os direitos humanos. Com o seu celular ou câmera em mãos, você pode registrar essas violências. Conheça nessa videoaula os protocolos básicos de segurança e dos planos das imagens que podem ser feitos para você filmar imagens relevantes. É importante registrar essas informações e também cuidar desses registros. Nas câmeras e celulares, informações de data, hora e localização são registradas nos vídeos. Então, quando você gravar, é importante ligar o GPS e checar se o relógio e o calendário da câmera estão atualizados, ok? No celular é capaz do horário já estar certo, porque é uma configuração automática. Um processo pode ser julgado por anos. Neste tempo, você precisa garantir que os vídeos estejam seguros e no formato original. E assim não converta nem edite ou renomeie arquivos. Salve em mais de um HD externo e documente tudo certinho. Quando for registrar, pense nos diferentes tipos de planos e seus usos. O plano geral dá o contexto da cena, mostrando toda a ação. Serve para indicar os presentes, a quantidade de manifestantes, moradores, policiais ou viaturas, ajuda a mostrar a distância entre disparos e vítimas, além de localizar onde ocorreu o incidente, um componente fundamental para que o vídeo possa ser usado como prova. Já o plano médio nos aproxima da ação, principalmente de interações entre duas ou mais pessoas. Serve também para coletar depoimentos de vítimas e testemunhas. Enquanto que o plano próximo ou close traz detalhes importantes, como identificações nas fardas, rostos, placas e números de série de viaturas e os detalhes de armas, ferimentos ou marcas de bala. São detalhes que podem ajudar na identificação dos envolvidos, por exemplo, em ações onde a polícia utiliza transportes para intimidação. Se estiver vendo um incidente de cima, sobre um telhado, janela de prédio ou um poste, pode gravar desse ângulo superior uma visão geral, com possivelmente mais segurança. Por outro lado, daí você pode perder detalhes. Dentro do possível, tente gravar o ocorrido num plano único, em sequência, sem interrupções, pois esse tipo de imagem pode ser utilizado como prova jurídica, ajudando a registrar toda a dinâmica da ação sem cortes e qualificando a sua função de registro do real. Neste sentido, tente gravar abordagens policiais do início ao fim e fique atento a qualquer tentativa de provas serem plantadas. Se for à noite, uma luz adicional pode ajudar a deixar a imagem mais nítida. Para ajudar a situar e localizar sua captação no local e hora que aconteceu, tente gravar uma tomada em 360 graus. Primeiro em um plano geral, gire bem devagar em sentido horário, fazendo um círculo completo. Depois gire em sentido anti-horário, agora fazendo um círculo menor e enquadrando um plano médio. Se presenciar agressões por policiais, tente gravar a identificação na farda e o rosto dos envolvidos. Chame mais de uma pessoa para gravar sob diferentes ângulos. Depois, capte planos detalhes dos ferimentos, comparando a dimensão dos machucados com outros objetos colocados próximos. Se houver atendimento médico, grave o que os socorristas disseram, os boletins médicos e qualquer outro tipo de documentação que possa comprovar o que aconteceu. Em caso de detenções, grave as identificações e os rostos dos policiais. Mas aí procure registrar também os números das viaturas, incluindo série, placa e batalhão. E não esqueça de captar toda a ação, da abordagem até a viatura, bem como informações sobre o motivo da prisão e qual delegacia a pessoa será levada.
Em todos esses casos, se for possível fazer com segurança, tente gravar quem está no comando da ação. A cadeia de comando policial estadual é a estrutura hierárquica que define a relação de subordinação e autoridade dentro de uma polícia militar ou civil estadual. Essa estrutura organiza os policiais em diferentes níveis, com ordens e decisões fluindo de cima para baixo, do nível mais alto ao mais baixo da organização. Entender e filmar esse funcionamento pode ajudar na luta da responsabilização em casos de violações. Note os oficiais que dão ordens, porque são eles os responsáveis pelas ações dos agentes presentes. Eles se mantêm na segunda linha das tropas, falam nos radiocomunicadores e carregam patentes militares nas fardas, como estrelas e condecorações. Tente gravá-los falando no rádio e dando ordens aos policiais. Para identificar efetivamente os responsáveis pelo comando das violações, considere coletar material complementar para corroborar com as suas imagens. Sites de departamentos policiais costumam disponibilizar informações sobre a cadeia de comando. Em entrevistas na imprensa, os responsáveis podem ser citados ou assumir a coordenação das operações. Copie e arquive tudo isso. A Lei de Acesso à Informação permite que qualquer pessoa, entidade ou veículo de imprensa tenha acesso ou solicite dados de interesse público de órgãos públicos, como os de operações policiais. Em operações nas periferias, forças policiais utilizam helicópteros e pontos altos para atirar. São evidências desses disparos vindos do alto as marcas de tiros no chão e nos tetos. Circule, pinte e numere as marcas. Tire fotos de ângulos diferentes para ver os tiros em relação aos imóveis e registre também quando várias marcas de tiros estiverem juntas, pois isso evidencia disparos em rajada. Compare o tamanho das marcas colocando ao lado réguas, lápis ou outros objetos de tamanho padrão. Isso vai ajudar na análise do tamanho e do tipo de arma. Em algumas operações realizadas em favelas do Rio de Janeiro, policiais lançaram granadas de dentro do helicóptero em direção às casas e becos. Esteja atento para documentar essas evidências. Em geral, o dano de granada sobre o asfalto gera um vestígio como esse. Observe o tamanho do dano e compare com outros encontrados. E esses são os vestígios de uma granada detonada. Fotografe-os. Se estiver em um ato, considere adotar medidas de proteção. Use equipamentos de proteção como máscaras de gás e óculos. Se possível, planeje antecipadamente a sua gravação com outros videoativistas e organize previamente possíveis contatos de emergência. Para saber mais sobre como gravar e qualificar a gravação para lutar por justiça, acesse